Bom, boa tarde. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que perdoem se escutarem algum barulho de fundo. E hoje nós falaremos sobre o pH e faremos uma pequena simulação aqui na internet. Bom, o pH corresponde ao potencial hidrogeniônico de uma solução. O pH indica acidez, neutralidade e alcalinidade de um meio qualquer. Ele pode variar de acordo com sua composição, concentração de sais, metais, ácidos, bases, substâncias orgânicas e de temperatura. Bom, aqui no simulador nós temos um esquema macro, que seria um esquema mais simplificado para poder fazer o teste dessas soluções que aqui temos apresentadas. Eu já brinquei, mexi um pouco com o simulador e achei ele bastante interessante. Aqui nós temos o medidor, que seria a quantidade de água, ele sempre aumenta 5 e quando vai tirar ele também tira 5. E aqui nós podemos escolher alguma substância que nós quisermos, por exemplo, o café, e testar o seu pH, que seria de 5. Seria um pH abaixo do 7 do neutro, então ele já é considerado um ácido. E acrescentando a água, podemos ver que diminui um pouco a acidez, só que de maneira bem devagar. E podemos fazer teste com outros elementos também, por exemplo, a água já é neutra mesmo, o leite. O leite ele tem um pH ácido também, mas está quase perto por pouco ele não é neutro. Acrescentando água, nós podemos ir elevando até que fique neutro. O sangue, por exemplo, ele sobe na linha e ele já se torna, ele é acima do 7, por isso ele já se torna um componente alcalino. Acrescentando água, ele vai diminuindo sua alcalinidade e pode se tornar cada vez mais ácido. E aqui acho que é uma pipeta, a gente pode estar acrescentando mais desse componente que podemos fazer a escolha aqui. Por exemplo, um líquido secante, que ele é bem alcalino, ele tem uma pH de 13 e a gente pode estar acrescentando ele para ver a quantidade aqui e retirando, colocando água para diminuir a sua alcalinidade. É isso. Agora vamos falar sobre o simulador micro, que seria bem mais complexo, onde entramos no assunto do H3O e do OH. Bom, o OH se chama hidroxila e o H3O se chama hidrônio. Quanto menor a concentração de íons de hidroxila, mais ácida é a solução, Quanto menor for a concentração de hidrônio em favor de concentração de íons de hidroxila, mais alcalina é a solução. E aqui seria mais elaborado. Aqui nós temos a concentração de mol, quantidade de mol, podemos alternar entre esses dois. Aqui temos uma linha logarítmica ou linear para fazer os nossos testes. Aqui ele dá a razão também, a quantidade dessas bolinhas que nós podemos fazer a comparação física, né, entre o OH, que por exemplo aqui na canja de galinha tem só 2, e o H3O, mas tem bastante, maior quantidade. E é o mesmo esquema de lá, só que aqui o ponteirinho de pH já fica aqui e sempre está alterando lá em cima. Podemos retirar, podemos acrescentar água, isso vai deixar o pH maior. Podemos escolher outro, por exemplo, sabonete. O sabonete, a razão dele entre H3O e OH é bem maior. Podemos acrescentar mais na pipeta. E aqui, na concentração de mol, podemos ver a razão entre o mol de hidrônio e de hidroxila
e fazer essa comparação, usar para cálculos químicos, resolução de problemas e etc. E podemos ver também que, de acordo com a quantidade de água que a gente colocar, a razão se altera. Por exemplo, no suco de laranja, que tem pH ácido, e quanto mais água colocamos, mais bolinhas azuis surgem. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos.